Mas às vezes é preciso fé até para orar, porque você se pergunta, alguém está realmente ouvindo e isso importa? É por isso que às vezes não conseguimos orar por 13 segundos sem perder o raciocínio. Depois de 13 segundos eu fico tipo, eu tô louco, eu tenho uma versão adulta de um amigo imaginário chamado Deus, ele tá me ouvindo mesmo, e se ele me ouve, então por que meu amigo morreu no ano passado? Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E não só é impossível agradar a Deus, mas é impossível até mesmo ir a Ele. Eu tenho que te mostrar isso porque eu amo cada detalhe da Escritura e você pode ter passado direto disso. Eu não quero que você faça isso. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que vem a Deus. Então, quando você vem a Deus, você não vem a Deus porque você foi realmente bom hoje. E Ele quer ouvir de você, porque você foi muito bom hoje. Você não vem a Deus porque tem algo para se gabar e quer que Ele te dê uma estrela dourada por tudo que você fez por Ele nesse dia. Você não vem a Deus trazendo a Ele uma lista de razões pelas quais Ele deve te usar e mostrando a Ele o seu currículo de quão valioso você seria para o reino dEle. Você não vem a Deus porque, uau, se Ele pudesse realmente controlar a sua vida, então Ele poderia realmente começar a mudar o mundo. Você vem a Deus pelo ponto de partida de acreditar que você pode chegar a um Deus que você não pode ver, que Ele é real. Alguém grite, Ele é real. Eu preciso fazer um teste. Quantos acreditam que Jesus é real? Eu preciso que alguns testemunhos aconteçam e que se espalhem pela igreja. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, Ele é real para mim. Diga, você não pode me fazer duvidar dele. Eu sei muito sobre ele. Na verdade, Deus é real para mim. Deus é mais real para mim do que você é real para mim. Porque você está em um corpo e você é uma pessoa e está sentado ao meu lado. Você pode estar aqui em um dia e não estar no dia seguinte. Mas Deus é real para mim. Porque Ele é aquele que foi e é. Eu tô com vontade de pregar hoje. Me ajude a passar essa mensagem. Cumprimente 3 pessoas e diga, Ele é real. Ele é real. Então eu vou a Deus com a confiança de que quando eu me viro e vejo a Holly pela manhã, eu digo, ei. E eu digo ei pra ela, porque a cabeça dela tá do lado da minha. Eu digo ei, porque eu vejo ela. Quando eu me volto pra Deus, eu tenho que dizer ei. Alguém diga ei pra alguém que eu não consigo ver. E não só eu não consigo vê-lo, mas às vezes eu não consigo senti-lo. Vocês podem ser reais comigo por 15 segundos para eu poder começar o culto hoje. É preciso fé para começar a orar a Deus. É preciso fé para começar a declarar. É preciso fé para acreditar que seus pecados estão perdoados quando você ainda sente a culpa deles. Eu posso cantar Jesus pagou por tudo, mas é preciso fé para eu dizer isso, porque eu estou carregando isso comigo e ainda sinto uma dívida pelas coisas que eu fiz, mas Ele é real. Eu acredito nisso. Nós acreditamos nisso. O escritor de Hebreus está dizendo, a igreja, eles eram todos novos nisso, então eles estavam entre um lugar de trabalhar seu caminho para Deus e acreditar no Deus que eles não podiam ver, e ele sabia que eles precisavam de encorajamento. Então, primeiro ele diz que qualquer um que venha a Deus deve acreditar que Ele existe ou que Ele é real, e em segundo lugar, coloque o versículo de novo, que Ele é um recompensador daqueles que o buscam sinceramente. Ele é um recompensador. Agora, se você acredita que Ele é real, mas não acredita que Ele é um recompensador, você não atenderá o telefone quando Ele ligar, porque você vai suspeitar daquilo que Ele quer. Você vai ficar sentado lá, em silêncio, como minha mãe, dizendo, estaremos dizendo, dê sua vida a Deus, e você vai pensar, mas o que Ele vai me obrigar a fazer se eu fizer isso? Entregue sua vida a Deus. Bem, Ele vai me fazer, eu vou ter que ir, Uma vez eu conversei com um cara que tinha muito dinheiro, e ele achava que Deus queria o dinheiro dele. Eu achei isso engraçado. Eu achei isso muito hilário. Que Deus tem uma necessidade, que Ele vai te falar sobre isso.
Eu tentei explicar sobre as ruas de ouro no céu. Eu falei tipo, eles pavimentam com o que nós economizamos. Eles pavimentam as ruas no céu com o que nós economizamos aqui. E ele estava tão preocupado com o que Deus ia querer que ele abrisse mão. Porque ele ainda não entendia. Ele estava começando a acreditar que Deus é real. Mas ele não via Deus como um recompensador. Ele via Deus como uma responsabilidade. E às vezes nós temos medo de dar o passo que Deus está nos chamando para dar. E aceitar seu chamado por causa do que isso pode custar. Nessa premissa e na atenção, eu gostaria de falar com você sobre dizer, ei, pela fé. Sobre o fato de que um relacionamento com Deus não começa no momento em que você se recompõe, mas no momento em que você se joga na misericórdia de Deus. E diz, assim como eu sou, sem nenhum apelo, mas seu sangue foi derramado por mim. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Essa é a fé necessária para entrar na presença de Deus. E quando Deus inspira seu coração, como Ele está inspirando muitos de vocês hoje, a se acertar com Ele, não é uma justiça que você busca. É uma justiça que é enxertada em você e é dada a você. De vez em quando acho que preciso dizer essas coisas porque quando dizemos fé, queremos dizer muitas coisas diferentes. Para alguns, a fé passou a ser apenas uma perspectiva otimista. Bem, se essa é a sua opinião sobre a fé, não vai demorar muito para desfazê-la. Porque quando as coisas não saem como pareciam em sua mente e em sua vida, você vai abandonar a sua fé. Por outro lado, para alguns a fé é uma classificação. Eles vão dizer isso no sentido político. Essas são as pessoas de fé, a comunidade de fé, como se a fé fosse sinônimo de um bloco eleitoral. Como se todas as pessoas de fé votassem de uma maneira, como se o nosso Deus não fosse maior do que suas mesquinhas caixas políticas e orientadas por agendas que eles tentam nos vender. Deus não pode ser contido dessa maneira e nem a fé. Para alguns, a fé significa o momento em que você entrega sua vida a Jesus e depois disso está sozinho para trabalhar duro e mostrar a Ele o quanto você é grato. Então, você recebe Jesus pela fé. Boa sorte com o resto de sua vida. Espero que você chegue ao céu. O escritor de Hebreus estava encorajando as pessoas a permanecerem na fé. Veja o que ele faz. Ele faz algo tão bom. Ele diz, eu sei que o que você está passando é novo para você. Eu sei que isso de confiar na justiça de Jesus... Agora, esse é o evangelho em uma frase. Ele morreu, Jesus. Jesus morreu. Como se ele tivesse pecado. Para que eu possa viver como se eu não tivesse. Eu amei isso quando Deus me mostrou dessa forma. Porque se vamos dizer que estamos colocando nossa fé em algo, devemos saber no que estamos acreditando. O que eu estou acreditando não é apenas que a situação vai acabar, ou mudar, ou me fazer feliz, ou ser tudo o que eu queria que fosse. Mas o que eu estou acreditando é que Jesus morreu, como se ele tivesse pecado, para que eu pudesse viver como se eu não tivesse. Ele morreu, como se ele merecesse morrer, para que eu pudesse viver de um modo que eu nunca poderia merecer viver na graça dele. Ele morreu como um criminoso, para que eu pudesse ser chamado de filho de Deus. É nisso que nós acreditamos. Então começa com isso. Nós chegamos a Deus e cremos que Ele existe. E cremos que Ele é um galardoador daqueles que o buscam. Então, essa semana, quando você não se sentir digno de ir a Deus, lembre-se que Ele morreu para que você pudesse viver como se nunca tivesse pecado. Para que você pudesse orar como se nunca tivesse pecado. Para que você pudesse ir corajosamente diante dele e dizer a ele o que você precisa no momento da sua angústia. Para que você possa seguir em frente com o seu passado e não ficar preso nele e não arrastar uma corrente que ele quebrou 2000 anos atrás. É nisso que nós acreditamos. Alguém grite, eu acredito. Pela fé.
Então, da próxima vez que o diabo te disser que você não pode ir a Deus e começar a colocar condenação diante de você, lembre-se de Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Necas. Zero. Sequer. Nada. Quando o diabo tentar te condenar, diga a ele: Ei, diabo, eu sei o que você está dizendo. Eu provavelmente fiz algo errado. Eu sei que eu errei e posso até adicionar algumas coisas à lista. Mas eu tenho fé para dizer: Ei, diabo, tudo foi pago integralmente. Ok, vamos fazer uma enquete. Em quantos de vocês o diabo tem insistido em alguma coisa nessa semana? Ok, você tem fé? Ele morreu por você? O sangue dele foi suficiente para você? Ele satisfez os justos requisitos da lei no corpo dele? O Imaculado Cordeiro de Deus deu a vida por você. Você tem fé? Você acredita nisso? Você tem fé para dizer: Ei, diabo! Eu ouço a sua voz, mas ela é silenciada diante de uma voz maior, uma graça maior, uma aliança maior foi feita. Ele faz algo muito bom. Ele diz: eu sei que isso é novo para vocês. Para quantos de vocês viver no caminho de Deus é algo novo? Eu quero ver suas mãos levantadas. Sim, é com vocês mesmo que eu quero conversar. O resto pode ir para casa. Vamos ficar juntos aqui por um minuto. E realmente, se você não levantou a mão, você não falou com Deus ultimamente. Porque vai sempre parecer novo para você se você estiver avançando. A única maneira de você deixar de sentir essa sensação de... O escritor o descreve de uma maneira muito particular. Ele diz: Abraão, lembre-se, Abraão foi o cara que começou tudo isso. Ele foi chamado de pai da fé. O pai de muitas nações. Deus o chamou assim. Não era isso que ele era. Ele não tinha um filho quando Deus o chamou assim. E ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. A Bíblia diz sobre Abraão no versículo 8, coloque de volta no telão. Esse é o versículo que eu achei que era tão ungido que poderia quebrar um jugo, assustar um diabo e trazer o coração de alguém de volta a um lugar de batida. Dizia: pela fé, Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e foi. Quanto mais eu estudava essa palavra, melhor ela ficava, porque... na verdade, ela está conectada, onde diz pela fé Abraão, quando chamado para ir a um lugar que mais tarde receberia. Literalmente é justaposto na gramática, em que está escrito na carta aos Hebreus como uma resposta imediata. Isso significa que enquanto ele estava sendo chamado, ele foi, assim que ele foi chamado. Então agora, você pode medir sua espiritualidade em proporção inversa. O tempo que Deus te diz para fazer algo, a quantidade de tempo que você leva para fazer isso, é o tanto que você é imaturo no seu relacionamento com Ele. Eu tenho muito que crescer, então eu preciso dessa palavra. Porque, veja isso novamente, ele foi chamado para ir a um lugar que receberia mais tarde, então isso não era imediato. Ele obedeceu e foi. Essa parte provavelmente vai te dar um nó, mesmo que ele não soubesse para onde estava indo. Indo sem saber. Isso é fé, não é? Atender sem nem mesmo saber. Isso é realmente de Deus? Isso realmente vai acontecer? Nesse ponto do sermão, geralmente há cerca de 10 pessoas imprudentes que usam isso como desculpa para largar o emprego e se mudar para o Canadá. No entanto, essa não é a essência do texto. Não é sobre a mudança de localização geográfica, mas trata-se de permanecer na fé. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.